Bom dia, aqui Padre José Raimundo, paróquia Nossa Senhora da Esperança do Chepe, em Salvador. Hoje é terça-feira da 18ª semana do Tempo Comum, dia 2 de agosto de 2022. Evangelho Mateus 14, 22 a 36. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir a teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudesse ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que tocaram ficaram curados. No primeiro versículo do Evangelho de hoje, sentimos claramente o clima de contentamento que toma conta dos discípulos de Jesus e da inteira multidão após o milagre da multiplicação dos pães. A seguir, tendo despedido discípulos e multidão, o Senhor sobe ao monte para rezar. Frequentemente ele sente necessidade de estar com o Pai e de buscar no Pai as forças necessárias para a realização de sua missão. Ao mesmo tempo, nos ensina que só em união íntima com o Pai é que podemos viver com seriedade o nosso batismo. A oração é o centro, o coração e a seiva que alimenta a vida do cristão. Após ter rezado, Jesus vai até os discípulos andando sobre o mar. Eles, porém, ficam apavorados e gritam de medo, pensando ver um fantasma. De fato, para muitos de nós, Deus não passa de uma ideia, de um conceito vago, de um fantasma. E nossos encontros com Ele na oração, nas celebrações litúrgicas e mesmo nas várias situações da vida, não se apresentam como fatos reais, mas como algo quase fantasioso e imaginário. Daí termos necessidade, conforme nos aconselhava recentemente o Papa Francisco,
Daí termos necessidade de tocarmos a carne de Cristo, servindo concretamente aos pobres deste mundo, pois nos pobres Jesus se faz palpável e bem sensível. Afinal, quando acolhemos o irmão pobre, faminto e sofredor, não é sempre ao Senhor que acolhemos? Se não somos capazes de ter um encontro pessoal com Cristo de forma concreta e palpável, a nossa fé será sempre vacilante e o nosso cristianismo se assemelhará mais a uma árvore que carece de raízes. O episódio da barca agitada pelas ondas é símbolo da comunidade cristã sofredora e perseguida, mas que jamais deve temer, pois o Senhor está sempre presente. Jesus mesmo se revela quando a igreja padece no mar agitado das dificuldades e das dúvidas, e a confirma na esperança e na fé, ao dizer: coragem, sou eu, não tenhas medo. E quando, semelhantes a Pedro no Evangelho de hoje, começamos a afundar nas dificuldades da vida, é de novo o Senhor que nos tomará pela mão, nos sustentará e, dirigindo-se a cada um de nós, dirá: homem fraco na fé, por que duvidaste? Recordamos aos irmãos hoje, teremos missa às 7h na Matriz, a missa em que recordaremos de Santo Antônio e faremos a bênção dos pães de Santo Antônio e a bênção de toda a comunidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.